Olá, Deus abençoe a sua vida de forma poderosa. Iniciamos o nosso momento de oração profética te perguntando: você já olhou para os céus hoje e já teve seu momento de gratidão? Se não, faça isso, olhe para os céus e tenha o seu momento de gratidão a Deus. Fique de joelhos para fazer uma oração e medite em pelo menos um versículo na palavra de Deus. Nós estamos nos preparando para um período de jejum de 40 dias de jejum. Provavelmente estaremos iniciando no dia 4 do mês próximo, agora 4 de agosto, o mês 8, mês da aliança, o mês também que traz o começo de uma nova etapa. E nós estaremos iniciando esse jejum. Vamos estar oficialmente na segunda-feira, falando aqui a data certinho desse jejum, onde vamos iniciar às 18 horas, que é o horário da viração do dia. E terminaremos às 18 horas do mês de setembro, no dia 12, exatamente numa sexta-feira. Iniciaremos na segunda e terminaremos em uma sexta-feira, na viração do dia. Com certeza será um período onde estaremos vendo a luz de Deus entrando na nossa história de forma poderosa. E você vai estar conosco. Você vai fazer o seu propósito de acordo com o que você tem condições de fazer. Mas é importante que todos se preparem para esse jejum. Seja dentro do seu tempo, você poderá entrar nessa oportunidade de Deus. A verdade é que o jejum e a oração andam juntos na operação de milagres. A Bíblia fala sobre 3 homens que fizeram o jejum de 40 dias, que foram Moisés, Elias e o próprio Jesus. E esses 3 apareceram na transfiguração no monte junto com Jesus, simbolizando a lei, o profeta, o profético e a graça e a palavra, que estão juntos. Moisés, ele subiu ao monte para ter ali uma experiência poderosa de estar face a face com Deus. E Moisés, a verdade é, quando nós lemos a palavra de Deus, ele fez 40 dias de jejum, mas quando ele desceu, o povo estava com o coração corrompido, adorando outros deuses. E Moisés, então, diante de uma fúria por causa daquela situação, quebrou as tábuas da lei. E aí ele teve que voltar ao monte e ficar mais 40 dias. A verdade, o jejum de Moisés, ele foi um jejum de 80 dias. E Moisés, ele entrou em uma, vamos dizer assim, ele saiu do tempo, do nosso tempo, cronológico, para entrar no tempo de Deus. Ele entrou diante de uma unção tão poderosa e foi com certeza sustentado por Deus, pelos anjos, que o sustentou no espírito, na alma. Eu tive uma experiência uma certa vez, e aí a gente, dentro dessa experiência, a gente pode basear aí o jejum de Moisés, que foi sem comida e sem bebida. Ele não comeu e nem bebeu nada
durante 40 dias, depois mais 40 dias, e que ele esteve aí nesse jejum. Não sei se no período, a Bíblia não deixa claro se no período que quando ele terminou 40 dias, depois que Deus mandou ele subir novamente para refazer as tábuas da lei, não sei se nesse período, provavelmente, de repente sim, ele tenha quebrado o jejum no sentido de comer alguma coisa, de beber, e depois subiu novamente. A Bíblia não deixa claro, mas diz que logo após ele subiu novamente ao monte para receber ali, para refazer novamente as tábuas, lavrar as tábuas, e Deus novamente escreveu ali os mandamentos. E como pode, ser sustentado esse tempo todo no jejum? Diante da ciência, isso é impossível. Diante da ciência, apesar que já tem pessoas que passaram tempos como esse, em jejuns prolongados, até mais do que esse tempo, em jejum, mas a ciência, ela condena esse tipo de jejum, dizendo que é muito perigoso. Porém, Moisés teve uma experiência poderosa com Deus, e de repente ele foi, eu acredito, sustentado pelos anjos de Deus, sustentado no seu espírito. Eu tive uma experiência uma certa vez, há muitos anos atrás, em que me apareceu um anjo de Deus em um sonho, e esse anjo, ele trouxe um bolo, e comemos este bolo, isso numa visão. Foi um sonho dentro de uma visão. Eu percebi que não foi um sonho simples, foi um sonho espiritual. E quando eu despertei, eu estava saciado e estava também com o gosto do bolo que eu tinha comido. E passei o dia todo sem fome, sem vontade de comer nada, sentindo saciado. Isso é possível, mas são jejuns que os anjos vêm para sustentar a pessoa. Nessa época eu não estava aí num jejum, mas tive essa experiência, talvez para entender algumas coisas hoje. E acredito que Moisés teve esse suporte dos anjos de Deus, que o fortaleceu, que o alimentou espiritualmente, fortalecendo a sua carne e também o seu espírito. É uma suposição em que tem, assim, muito a ver, Quando Jesus, por exemplo, antes de Elias, fazer o jejum de 40 dias indo em direção ao monte Horebe, o anjo de Deus o apareceu e trouxe para ele pão e água. E com a força daquele alimento, diz a Bíblia, que ele caminhou 40 dias e 40 noites, 40 dias ele caminhou. Jesus, depois que ele terminou o jejum, os anjos vieram para o servir e com certeza trouxe ali para ele alimentos. Teve uma certa situação que diz a palavra que quando o Senhor Jesus estava para ele achou ali na brasa, e ele foi servido ali pelos anjos, achando pão e peixe sobre as brasas. Os anjos são pessoas que Deus criou para servir a igreja. Você não pode orar ao anjo, não pode adorá-lo, mas eles foram criados para serviço a anjo específico em todas as áreas. E nós seremos surpreendidos nesses dias. Se você quer ter muito de Deus, você precisa também estar entregando muito a Deus. Nós teremos tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. O jejum é um tempo de purificação, um tempo de comunhão, um tempo que
nós buscamos analisar a nossa vida e estar fazendo, seja um conserto em todas as áreas, que não há como você fazer um jejum sem pensar em santificação, mas o jejum te leva a esse objetivo. A verdade, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, baseado no texto da Bíblia que diz que quando jejuarmos temos que lavarmos o rosto, temos de estar não mostrando que estamos em jejum. Isso não quer dizer que você não pode estar promovendo uma campanha de jejum. O que não pode é você tentar se gloriar ou se exaltar por estar fazendo o jejum. Não. O jejum tem que te levar a humilhar diante de Deus, a reconhecer os seus pecados. E é importante tanto que a Bíblia relata e mostra a respeito de jejum para que nós pudéssemos saber da importância do jejum. Então, o jejum é importante quando você promove uma campanha para abençoar outras pessoas. É o que estamos fazendo. Eu estaria fazendo esse jejum de uma forma particular, mas o Espírito Santo tem nos levado a envolver o máximo possível de pessoas nesse projeto de oração, de comunhão com a palavra, esse projeto de santificação, que o jejum nos leva exatamente à santificação. E a Bíblia nos mostra a importância do jejum. E o Espírito Santo colocou claramente no meu coração que é uma necessidade de resgatarmos novamente na igreja, nas pessoas, a importância do jejum e da oração e da comunhão da palavra, Os três andam juntos. Foi assim que Jesus venceu o inferno, através da palavra, através do jejum, através da oração, nos seus 40 dias no deserto. E da mesma forma Moisés, que esteve ali diante de Deus, como Elias, a Bíblia mostra claramente o poder que há no jejum, na oração e na palavra. E eu quero orar com você agora e por você. Vamos fazer essa oração da fé em nome de Jesus. Coloque aí perto de você um copo com água, nós vamos consagrar essa água. Peça de roupa de alguém que você deseja interceder por ela, foto, e vamos juntos entrar no altar das orações. Meu Deus e meu Pai, nós invocamos o Teu nome, e eu sei que há muitas pessoas que oram comigo neste momento e que precisam de um socorro, meu Deus. E a Tua palavra diz que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nós neste momento invocamos o Teu poder, que o Senhor venha socorrer essa pessoa que chora, essa pessoa que recebeu uma notícia, meu Deus, que tem abalado ela, uma notícia triste. Essa pessoa que está enferma, meu Pai, com um diagnóstico, meu Deus, de uma enfermidade em que ela precisa fazer uma cirurgia. Que o anjo do Senhor, anjo do milagre, visite aqueles que estão doentes. Que a Tua proteção divina, a Tua bênção, meu Deus, entre no corpo, na alma e no espírito. Declaramos os doentes curados. Declaramos, meu Pai, esta pessoa abençoada receba a bênção de Deus no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Meu Deus, eu repreendo o espírito de depressão e de angústia que saia deste corpo. E declara essa pessoa, meu Pai, curada, abençoada. Abençoa o copo com água, abençoa as pessoas apresentadas por foto, peça de roupa. Que onde essa pessoa estiver, ela seja tocada pelas Tuas mãos. Que o Teu povo receba, meu Pai, a Tua luz, receba a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sua vida está abençoada e declaro quebrado todas as armações das trevas contra a tua vida, contra a tua casa. O Senhor coloca anjos à tua frente, do teu lado, para te proteger, para te livrar de todo mal. Que Deus te abençoe com muita luz e vida.